Minha pergunta seria a seguinte: primeiro, né, agradecer ao senhor por estar aqui, é um prazer recebê-lo aqui na sede do Instituto Santo Atanásio. Minha pergunta é o seguinte: então, foi dito na palestra que eles têm o objetivo de mudar o catecismo e o cardeal Victor Fernandes, o Túcio, falou recentemente que não, isso é possível numa entrevista, né? E, em paralelo, tem a igreja sinodal. A sinodalidade, a igreja sinodal, seria o passo para fazer essa aprovação? Não relacionado? O matrimônio, no caso. No libro anterior que escrevimos junto con Julio Loredo, meu colega presidente da PF italiana, nós dizemos isso, que na realidade a sinodalidade é uma estratégia para mudar a doutrina da igreja em nome do sensus fidelium, ¿no? O senso dos fiéis. Existe na doutrina católica o princípio de que, junto com o batismo, nós recebemos o sensus fidei, ou seja, o senso da fé. Como se diz flair em português? Olfato, ¿no? Um olfato para ver quando uma coisa é ortodoxa ou não, quando uma pessoa é boa ou não, quando uma liturgia está correta ou é, ¿no? Um faro, exatamente, um faro. Temos um faro. Mas, para ser um faro da fé, a primeira condição é que a pessoa tenha fé. Agora, no sínodo da sinodalidade convidaram que na paróquia fosse todo mundo, os que praticam, os que não praticam, até os não católicos, e dizia até os ateus, para saber qual é a opinião deles. Então, eles não têm senso da fé, evidentemente, não têm fé, como vão ter senso da fé. E supostamente o que subisse daí seria o Espírito Santo, que estaria falando para a igreja e insinuando quais são os destinos que a igreja deve querer, que deve seguir. Então, evidentemente, essa é uma interpretação falsa de tudo, mas, efetivamente, eles, em nome do sensus fidei, querem mudar, como já a Academia Pontifícia pela Vida, que foi completamente mudada daquela que foi criada por João Paulo II, também declarou, olha, nós temos que revisar a Humanae Vitae, que é a encíclica de Paulo VI que proíbe o uso de métodos artificiais de contracepção. Porque 92% das mulheres católicas não respeitam a Humanae Vitae e usam contraceptivos, usam a pílula. Então, quer dizer que a encíclica não foi recebida. Se a encíclica não foi recebida, porque está errada, então. Porque não pode haver uma separação entre o magistério e os fiéis. Então, em nome disso, se pode mudar tudo. Sobretudo que, infelizmente, há o que João Paulo II disse a respeito da igreja na Europa, uma apostasia silenciosa. A pergunta é saber quem ainda é católico na igreja católica. Os bispos dos Estados Unidos decidiram fazer uma campanha vai tomar 2 anos, de uma procissão, digamos assim, do Santíssimo Sacramento por todas as dióceses dos Estados Unidos, vai passando de uma diocese para outra, para fortalecer no espírito das pessoas a fé na presença real da Eucaristia. Por quê? Porque houve uma sondagem da Pew Research Center, que é o maior, hoje em dia, o maior instituto de pesquisa do mundo, dizendo que somente 22% dos católicos norte-americanos acreditam na transubstanciação. Então a pergunta é essa: quem é católico na igreja católica? Então as pessoas, eles podem ter crenças, mas acreditam em certas coisas porque eles pensam que é o correto. Não é a fé. A fé é dar crédito àquilo que Deus revelou, porque Deus não pode enganar-se nem pode enganar-nos. Então, ainda que seja difícil para mim admitir, eu aceito porque foi Deus que revelou. Isso é ter fé. Então, se a igreja é que ensina, eu aceito, ainda que antes eu pensava o contrário. Agora não, funciona ao contrário. Então, efetivamente, estão querendo fazer isso. E o Monsenhor Fernandes, mais ou menos, estão querendo fazê-lo de que maneira? Dizer, bom, os africanos, porque toda a igreja da África se levantou da África
sahariana, se levantou em peso contra a fiducia súplicas. E em nenhum país dele foi assentadas as bênçãos às uniões homossexuais. Então o Papa disse, não, o problema com os africanos é que é um problema cultural. Para eles, a homossexualidade é uma coisa feia. Foi a palavra que usou, é uma coisa feia. Não? Então, é dizer, bom, vamos a diversificar dependendo das culturas. Não? Então, na África, que está ainda muito atrasada, ainda se permite essa segregação dos homossexuais. Mas na Alemanha, um país avançado, etc., aí se pode aceitar as bênçãos. Então, o cardeal Sarah foi fazer uma conferência no Camerún para os bispos da África e disse, olha, na próxima sessão do sínodo, o que vão pretender dizer é que a igreja, para ser realmente enculturada, tem que ter distintas práticas disciplinárias, etc. Vocês se oponham a isso em nome da unidade da fé, porque isto aqui não é um problema cultural, é um problema de fé. E a igreja católica é uma, portanto tem que ter uma só voz para o mundo inteiro. Senão deixou de ser a igreja católica. Não é que é muito oportuna a sua pergunta, porque realmente permite de ver quais são os enjeux, dicen francés, enfim, as coisas que estão em jogo, e são muito graves. Por favor. Até que ponto todas essas mudanças estão ligadas com essa inexistência do inferno que está sendo pregada a partir de agora? Você sabe que, infelizmente, nos documentos do Concílio Vaticano II, o inferno aparece uma só vez. E aparece uma só vez porque no documento sobre a igreja não estava mencionado. E um bispo se levantou e disse, olha, enfim, estamos falando da escatologia, do reino dos céus, etc., e não há nenhuma menção ao inferno, como é possível? Então, colocaram um fim de parágrafo e uma nota dizendo que, enfim, se a pessoa rejeita um ex, etc., vai parar no inferno. Agora, o Papa Francisco já disse 2 ou 3 vezes que o inferno está vazio. E, quando foi apresentada a Fiducia Súplicas em Roma, a jornalista Diane Montanha, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa muito séria, trabalha muito bem, não, foi a respeito da dignitatis humanae, a dignitatis infinita, um documento que diz que a dignidade humana é infinita. Ela lhe perguntou, bom, se a dignidade humana é infinita, como fica a questão do inferno? Então o cardeal Fernandes disse, esse é um problema porque, bom, pero o Papa Francisco, porque Deus, de tal maneira ama a liberdade, de tal maneira Deus é libertário, digamos, que permite até que uma pessoa o rejeite permanentemente. Não? Mas o Papa Francisco tem a esperança de que, mesmo assim, o inferno esteja vazio. Então, qual é o efeito para as pessoas do fato de que o inferno esteja vazio? Bom, então, de que importa se nesta vida eu sigo mandamentos ou não sigo mandamentos? Nós temos as paixões humanas, temos o pecado original, fomes peccati, a fome do pecado, e se não tem a perspectiva de eventualmente ir parar no inferno, muito dificilmente se mantém na linha. E por isso é que, se não me engano, Santo Afonso Maria de Ligorio que diz que, nesse sentido, a misericórdia o abuso da misericórdia tem enviado mais pessoas ao inferno do que o próprio inferno. Então, o fato de eliminar essa perspectiva facilita a corrupção moral. Isso tem toda a razão. Sim, por favor. Visto que essa questão, né, da homossexualidade está em todos os lugares, né, na educação e na igreja cada vez mais se difundido, como é que o senhor vê o futuro disso? Né? Daqui a pouco vai haver
caças bruxas, assim, para ver se quem acredita, quem não acredita, assim, e quais são os espaços de ação que o senhor também enxerga nesse futuro? Bom, a palavra homofobia foi criada por um psiquiatra e psicólogo canadense que era amigo dos grupos homossexuais para referir-se às pessoas que, segundo ele, têm uma rejeição instintiva, por assim dizer, contra as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E ele disse: eu nunca considerarei sã uma pessoa que mantém um tal preconceito. Bom, quer dizer que, para os olhos dele, nós somos todos doentes. Porque não temos os princípios da Bíblia. Então, para eles, esses princípios da Bíblia são preconceitos. E somos preconceituosos, somos doentes. Então, o que eles queriam, em definitiva, é internar-nos em um hospital psiquiátrico, como se fazia na União Soviética contra os dissidentes do regime, porque o comunismo, evidentemente, era o paraíso na Terra, e se alguém se opunha ao comunismo, evidentemente era um doente, não, só podia ser um doente. Então lo internavam em hospitais psiquiátricos. Então, é isso que eles queriam. E ainda não chegamos lá, mas já as legislações estão tornando cada vez mais difícil poder falar a verdade a respeito disso. Na França, onde eu moro, uma associação católica que se chama Renaissance Catholique publicou uma carta escrita pelo cardeal Burke, o cardeal Puchatz, e 3 bispos. O Mr. Schneider era um deles, e o Mr. Peter era outro, o terceiro não me lembro. E nessa carta, eles citavam um documento do Vaticano que eu citei aqui, sobre o cuidado pastoral de pessoas homossexuais. Bom, 5 associações do lobby LGBT fizeram uma queixa-crime no tribunal. Eles foram condenados na primeira instância, a Renaissance Catholique e o diretor, por homofobia, por incitação ao ódio e a incitação à discriminação por razão da orientação sexual. Esse era o crime. E, infelizmente, nenhum bispo veio, quando foi na Corte de Apelações, nenhum bispo veio apenas o abade da abadia do Barou, que é uma abadia tradicionalista do sul da França. Mas, mesmo assim, como era demais, a Corte de Apelações disse que isso era uma discussão interna da Igreja Católica e que entrava dentro do direito da liberdade de expressão de ideias religiosas, etc., etc., e eles foram libertados. Mas foram 2 anos de processo, eu tenho que estar pagando advogado e tudo. E mais ou menos, talvez 2 meses atrás, 1 mês e meio, eu participei de uma reunião em Zoom com uma deputada que foi ex-ministra do Interior na Finlândia. Ela é protestante, ela publicou no tweet, como se chamava nessa época, uma fotografia da página da Bíblia, não, em que São Paulo fala que Deus, para castigar os pagãos, fez com que os homens ardessem por homens e que as suas mulheres abandonassem o uso por outras mulheres, etc. Ela fez apenas isso, porque uma foto da Bíblia. Bom, ela foi condenada, foi absolta em primeira instância, pero fizeram apelação à segunda. Foi absolta na segunda, fizeram apelação e agora está na Corte Suprema da Finlândia. Mas tudo isso, evidentemente, é feito para aterrorizar aos opositores, para que ninguém ouse, porque ainda que a gente saia sem condenação, quanto custou, primeiro, para o custo de advogado, e segundo, quanto custou de perda de tempo e de ter que desviar a preocupação. O mesmo aconteceu com o bispo de Alcalá de Henares, Monsenhor Reg Pla, em uma diocese ao lado de Madrid, em um sermão de Sexta-feira Santa, que estava sendo transmitido pela televisão nacional, ele disse que lamentava
esses pobres rapazes que estão inseguros a respeito de sua identidade sexual por causa da lavagem de cérebro, da ideologia de gênero, e que para fazer um teste vão nos bares homossexuais noturnos e não se dão conta que eles encontram o inferno. Essa foi a palavra, eles encontram o inferno. Então, ele foi imediatamente levado aos tribunais por incitação ao ódio, blá, blá, tudo a mesma coisa. E o que aconteceu? Que ele publicou no sítio do bispado centenas de cartas que ele recebeu de pessoas que diziam: olha, eu tenho atração homossexual, eu vivi esse inferno e agradeço a vossa excelência de ter denunciado isso, porque é preciso que as pessoas que vivem isso tenham uma tábua de salvação para poder sair de lá. Então, ficava de tal maneira chocante condenar ao bispo que acabou sendo exonerado. Mas, também a mesma história, fizeram perder 2 anos, o enemistaram com toda uma parte da população, digamos, da cidadania espanhola, e, sobretudo, meteram medo em todos os outros bispos que agora não dizem absolutamente nada de medo de ir parar no tribunal. Então, realmente, a luta vai ser forte, mas, enfim, na segunda-feira, 24, foi a festa de São João Batista, a festa do nascimento, não foi da decolação. Se lhe cortaram a cabeça. Se São João Batista tivesse nascido hoje, ele poderia ter abençoado o casal de Herodes e Herodíades com uma benção pastoral do Monsenhor Víctor Manuel Fernández. Pero porque ele disse a eles que não é lícito, le decolaram a cabeça. ¿No? Então, nós temos que estar dispostos a até derramar o sangue em defesa dessa verdade. E pouco antes, no começo do mês, foi a festa dos 22 mártires da Uganda. Esses mártires da Uganda eram pajens do rei da Uganda, que era um pagão, e eles se tinham convertido ao catolicismo, eram católicos. E o rei quis forçá-los a ter relações homossexuais. Ele ia abusar sexualmente deles. E eles se recusaram. E por causa disso, eles foram mortos. Então, são mártires. Então, esse é o nosso modelo que temos que seguir. São João Batista e os mártires da Uganda. Pode parecer duro, mas a gente não tem que se preocupar com essa perspectiva, porque é na hora dessas crises que a gente recebe a assistência do Espírito Santo para poder enfrentar a situação e ter a força de alma necessária para poder ir para o céu. Eu conheço um sacerdote francês, l'abbé Guy Pagès, que ele faz vídeos contra o Islã e tem convertido centenas de muçulmanos para o catolicismo. E já fizeram uma fátua, uma condenação à morte dele. Então, em qualquer momento, ele pode morrer. Então, ele deixou, ele disse, já escrevi o meu testamento. E no meu testamento, eu deixei 250 euros para reembolsar ao meu assassino a despesa que teve em mandar-me diretamente para o céu. Está escrito assim. Então, nós temos que ter esse estado de alma, e é o que a providência quis que nós nascêssemos neste momento. Esse momento exige essa forma de heroísmo. Bom, estamos lá, a providência nos vai dar a graça, e Nossa Senhora, a irmã Lúcia, ¿no? Le disse ao Monsenhor Cafarra, ¿no? Que a Imaculada já esmagou a cabeça da serpente. Portanto, não estamos, pode haver, digamos, passar situações trágicas, mas nós estamos jogando com as cartas marcadas, sabendo que depois dessas tragédias vai vir o triunfo do Imaculado Coração de Maria e o reino de Maria. Portanto, vamos fazê-lo com muito ânimo, com muita energia. Por favor. Eu li um livro, boa noite, no armário do Vaticano, assessor, um francês, né? Bom, é o que ele chama Sodoma? Não, é no armário do Vaticano mesmo, não faz logo, eu acho que é da turma. E ele fez lá, foi
Pesquisa de 2000, é um jornalista. Apesar de esquerdista, a gente dá uma filtrada, mas ele com fontes e tudo mais. Olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu fico me perguntando quem que não é gay lá dentro. Eu sei que no livro, vou ser bem sério, o livro ele poupa, assim, claro, o Papa Bento XVI, que era, né, de Castro, o Cardeal de Sará, e só. O resto, uns ele não fala, os outros ele... Eu fiquei sabendo, tem alguém que seja macho lá dentro. A coisa está tomada lá dentro do Vaticano, você vai me desculpar, mas por esse livro é um livro jornalístico, apesar da pendência. E agora eu queria saber onde é que encaixa também essa última do Papa Francisco. Ele falou lá na Itália, chamou de bicha franciscana. A única vez que eu concordei com ele para ele falar dele, mas ele se desculpou, mas ele falou de novo. Mas afinal de contas, como é que a gente fica nessa história? Bom, primeiro, a respeito do livro, acho que esse deve ser o título em português do livro de Frédéric Martel. Isso. Em francês chama-se Sodoma. Sodoma. E ele diz que, aliás, está no livro, no nosso livro, está isso citado, que ele encontrou uma porcentagem mais alta de homossexuais na Cúria do Vaticano do que encontraria no bairro Fresno ou algo assim, de São Francisco, que era o bairro tradicional dos homossexuais. É possível que ele exagere um pouco, ele tem interesse em exagerar para dizer o seguinte, que a igreja é hipócrita, que ela prega contra a homossexualidade, mas na realidade está cheia de homossexuais. Isso de um lado. E depois ele também sustenta a tese de que os mais opostos à homossexualidade são a pessoa com tendência homossexual que reprimiram a própria tendência, porque são freudianos, não? Essa é uma teoria de Freud, que se reprime o instinto sexual, então cria um recalque, não? E daí vem todas essas... Não? Por isso que ele exagera talvez um pouco, mas é verdade. No livro eu cito o padre Darius Oko, um padre polonês, que escreveu um artigo na revista Theologisches, que é uma revista alemã de teologia muito reputada, dizendo, olha, quando eu comecei a trabalhar este problema do lobby homossexual, eu pensava que era um problema externo. Pero com o tempo me di conta que realmente é um cavalo de Troia dentro da igreja, que é muito mais grave até que o de fora, e que se pode dizer que há na igreja uma homoclaque e até uma homomáfia, e que se ficam apoiando. E o caso mais patente disso foi a ascensão do ex-cardeal McCarrick, que chegou a ser a pessoa dominante da igreja nos Estados Unidos, a cardeal, arcebispo de Washington, e que ele colocou em postos claves seus copinches. Então, realmente, há uma parte ponderável, mas, sobretudo, nas estruturas de governo. Porque, digamos, a partir, quando começaram os primeiros casos de escândalo de abuso sexual na igreja, nos Estados Unidos, nos anos 90, imediatamente tomaram medidas para cortar o ingresso de homossexuais. De maneira que digamos, a geração onde esse fenômeno é mais difundido é entre os mais velhos e não entre os mais jovens. Entre os jovens é exatamente o contrário. Bom, agora, o fato o Papa realmente reconheceu, porque, curiosamente, na declaração para a jornalista do Globo, no avião de volta do Rio, ele disse, eu não vi ninguém com uma carteirinha do lobby gay no Vaticano. Isso disse 10 anos atrás. E agora ele disse, não, o Vaticano está cheio de homossexuais. Então ele reconhece uma coisa que antes ele negava. Mas também é deplorável que ele use essa linguagem vulgar. E, nesse sentido, é exatamente o contrário da posição nossa, que somos estritos na doutrina, intransigentes, mas respeitosos
até indulgentes, em certa medida, com aqueles que têm essa atração, até aqueles com os que caem no pecado homossexual, até com os que vivem nisso e até com os que fazem o lobby, não? Porque pedimos pela conversão deles. Então é diametralmente oposto. Agora, por que ele faz isso? Há quem diga que é porque ele é peronista. Não? Então, diziam que Perón, quando ele queria virar à direita, colocava o sinaleiro para a esquerda, para confundir a pessoa. Então, pode ser uma estratégia. De qualquer maneira, como, digamos assim, a reação dos episcopados da África fizeram patente que ele representa uma corrente minoritária dentro da igreja hoje, e ele tem que dar algumas garantias, por assim dizer, ao setor conservador, e ele poder tomar atitudes assim de vez em quando para mais ou menos equilibrar um pouco, como dizem aqui, uma no cravo e outra na ferradura, não? Para dar um pouco essa imagem. É como politicamente se poderia interpretar. Mas a igreja escapa um pouco à dinâmica de uma pura luta política interna. Não sei se a minha pergunta, a resposta satisfaz a sua pergunta. Também, se não, podemos rezar pedindo pela igreja, pedindo pelo Papa e pedindo ao Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, que nos dê a força para estarmos à altura dos desafios do nosso tempo. Muito obrigado.